Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Estava satisfeito só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado. Grande amizade como estar apaixonado. Se for só isso, logo vai passar. Mas quando toco o telefone, será você? O que estiver fazendo eu paro de fazer. E se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar. E tudo mais eu não consigo evitar, porque eu só vivo pensando em você. E é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Eu só vivo acordado a sonhar, imaginar nós dois. Às vezes penso ser um sonho impossível, uma ilusão terrível. Será? Eu já perdi tanto em oração, que as portas do seu coração se abrissem pra eu te conquistar. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se Ele quiser, então não importa quando, onde, como eu vou ter teu coração. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, galera. Nós estamos aqui em mais um vídeo da chamada Unidade Jovem, e com o nosso amigo Henrique Cerqueira. E ele tá aqui para contar um pouquinho mais da história dele pra gente, contar os projetos que ele tem agora em mente, né? Que são muitos, né? Henrique, começa contando pra gente aonde você nasceu. Eu nasci lá em Maringá, no Paraná, na mesma cidade de Marlon, América, a galera aí da unidade, o Marlon de Londres. E cresci praticamente numa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, e meu pai e minha mãe sempre estiveram na igreja também. Meu pai era presbítero, minha mãe também sempre obreira, sempre trabalhando com adolescentes, crianças. Meu pai pegava a gente, ia para aldeia indígena, ia fazer EBF, escola bíblica. A gente fez um monte de coisa louca, assim. Eu tinha um tio pastor no Mato Grosso, aí a gente ia para lá fazer EBF, e a gente cresceu nesse universo, assim, sabe? Com 17 anos, eu tinha tido um período de afastamento da igreja. Com 17 anos eu voltei com tudo mesmo, tive uma experiência que mudou minha vida com Jesus, assim. Até então, eu conheci ele e ouvi falar mesmo, assim. Eu passei por uma fase muito triste, assim, na minha adolescência. Eu quase me perdi dentro de mim, assim. E só ele me achou mesmo, assim. E ele me colocou, assim, e tinha toda essa musicalidade. Comecei a trabalhar com a Jocum, tinha um grupo de dança na igreja chamado Kings Kids. A Jocum, você já viajou, né, pra África do Sul, aliás, né, com a Jocum. Agora, a viagem, na verdade, foi para um grupo de dança lá de Maringá. Grupo de dança. Exatamente, o chamado Adorarte, com muita influência da Jocum, e a Jocum nos assessorou na África. A gente ficou lá numa base na África do Sul e em Moçambique também. Ou seja, a Jocum, sempre estivemos sob a influência dos missionários da Jocum. Legal. E qual o trabalho que vocês fizeram lá? Agora na África foi assim, foi como se fosse, não sei se você já fez, mas às vezes a Jocum ou essas organizações fazem acampamentos, você passa por um período de treinamento, aprendendo coreografia, montando o espetáculo. Henrique, a gente sabe que você canta, você dança também? Gente, imagina o Henrique Cerqueira dançando. Tô aprendendo forró. Você já fez parte do Ministério de Dança, ou tentou pelo menos, na verdade? Eu tentei, mas no fim eu cantava, né? Descobriu que você nasceu pra cantar. E quando você descobriu que o seu estilo, assim, de música era romântico, quando você descobriu que esse era um chamado de Deus pra sua vida? Então, nesse grupo que rolava na igreja, esse grupo de dança, um grupo de arte, né? Que era dança, era teatro, a gente fazia tudo. Rolava muito isso, a gente treinava e era
revelava talentos, era fantástico. E eu descobri que a minha facilidade maior era cantar. E desse grupo saiu a banda que a gente inventou, chamada Pimentas do Reino. E antes tinha um pastor que era um pouco tradicional, tinha todo o sistema montado, não mudava nada. Chegou um pastor novo mudando tudo, assim, falou, pô, vamos fazer um grupo de adolescentes. E deu a oportunidade pra gente. E quando a gente levou pra ele o nome Pimentas do Reino, a gente achou que ele ia odiar, porque era uma igreja tradicional, o nome seria um nome grego, Imago Dei, sei lá, um nome, sabe, um nome evangélico. Com o nome Pimentas do Reino. Que isso, meu filho? Ele deu uma força, sabe? Deixou a gente tocar no domingo à noite. Eu tinha 18, meu irmão tinha 16, 17. Todo mundo adolescente, acostumado a ter a fama de quebrar tudo na igreja e tal. Aí a gente tocava músicas da igreja mesmo, músicas congregacionais, músicas de louvor e adoração, eu era ministro. Aí começou esse processo de fazer músicas para a igreja, para Deus, se encaixando na congregação. Mas eu tinha mania, desde sei lá, dos 14 anos, de escrever. Eu gostava de escrever as coisas, eu gostava das meninas, eu não contava para elas, mas eu escrevia as coisas. Era tímido. Vixe, eu era ridiculamente tímido, doentiamente tímido. Aí, juntou, entendeu? Eu já escrevia. Aí eu comecei a desenvolver essa coisa da musicalidade, juntou, me apaixonei pela filha do pastor. Eu fiquei um tempão gostando da menina e na igreja. Gostar de filha de pastor é problema. Ixi. Aí eu fiquei um tempão gostando dela e tal, na igreja. Se tu conta o seu melhor amigo e você gosta de alguém, no outro dia todo mundo sabe. Na igreja é assim, até porque, eu não sei, eu não entendo isso, eu não entendo, mas é assim, até porque eu entendi que não é por mal, é que todo mundo quer que você case logo e tal, deve ser por isso. E eu não contava pra ninguém podia saber e tal, até porque eu era amigo da menina. E eu tinha medo que ela se afastasse e tal. Eu recebi na casa dela, levava ela em casa, era o irmão dela. O irmão dela, E eu guardei isso por muito tempo e tal. Mas o próprio Jesus começou a mexer comigo. Pô, não, tá gastando demais. Você tá com medo? Tá protegendo o quê? Você não tem que proteger mais nada. Vai lá em casa e tal. E daí veio essa ideia eu fiz as canções no primeiro momento e deixei guardadas, mas depois... Qual foi a primeira música que você fez? A primeira música romântica foi Pensando em Você. Logo após o Foi especialmente pra essa menina. Foi especialmente pra essa menina. Aí, galera, agora a gente já sabe pra quem é a música Pensando em Você aí, ó. Agora eu tenho 32 anos, eu fiz quando eu tinha 18 anos, faz muito tempo atrás. Mas essa é continua bombando, né? A música que as pessoas não estão sempre regravando, né? Pois é. Nós tivemos a cantora Cláudia Leite, né? Que regravou a sua música. A Cláudia, teve um grupo de pagode também, que é a turma do pagode. Tem uma galera lá do... O que acontece? Eu acho que essa canção, ela fala mais nessa fase que você está se descobrindo, que você está desenvolvendo essa coisa de gostar de alguém, se conhecendo. Eu acho que por isso que ela ainda é muito bem aceita. Talvez, se Deus quiser, ela vai ser aceita sempre, assim, tá? Mas para essa fase, para pessoas que estejam nessa fase. Estejam se descobrindo o amor, saindo assim da casca, assim. Porque antes disso, não sei se você lembra, mas os meninos odeiam as meninas, né? Na quarta série, assim, os meninos não se misturam com as meninas, né? Cada um pra si. Menina Eca! Né? Mas depois disso vem, a gente tá conversando bem, testosterona, progesterona, aí tudo começa a mudar e você começa a achar as meninas lindas e as meninas os meninos. E essa música é bem pra essa fase. E foi dessa fase, mas tem essa questão, que é a questão do ministério. A gente fala disso, fala de amor, fala de paixão, fala de amor para sempre, família, mas tudo mediado pela Bíblia, tudo mediado por quem inventou essa história toda, por quem inventou esse processo, exatamente, quem inventou isso. Você sofre, Henrique, algumas críticas, eu sempre quis saber isso, né? Porque, infelizmente, na igreja as pessoas quando ouvem uma música assim de amor, de se apaixonar, né? Infelizmente vem uma crítica, né? Você, se apaixonar, não sei o quê, entendeu? Você já recebeu algum tipo de crítica a respeito do seu estilo de música? Crítica é um estilo diferente, né? É um estilo diferente. No gospel mesmo, onde a gente tem se encaixado, existia criado assim, no gênero, por exemplo, a própria MK Music criou o selo Amo Você, né? E era especificamente para a galera que ia se casar e precisava de uma música para casamento. Então eles iam comprar o CD é muito feito para isso.
Mas sem querer essas canções, como eu não estava programado para fazer nada, essas canções surgiram para descrever os meus sentimentos enquanto adolescente, né? Ou seja, muito antes de qualquer casamento, muito antes. Né? Não rola muita crítica. O adolescente em geral e jovem gosta na hora, entendeu? O que acontece muitas vezes, que eu percebo, é que talvez a igreja ela não perceba o quanto isso é importante. Na minha opinião, é a fase mais importante, seja na infância e na adolescência. Se a gente aprender direito como amar a partir daí, os divórcios serão menores, os problemas familiares serão menores. Isso acho que começa na adolescência mesmo, né? Claro, é uma coisa que tem que ser moldada, né, desde o início, assim, né? A grande verdade é que você define o que você vai ser como profissional, você define o que você vai ser na vida, principalmente nessa fase da adolescência, né, ou da juventude, né? Adolescência e de juventude. E é quando talvez você vai escolher a mulher da sua vida e o homem da sua vida. É quando você vai cometer os maiores erros ou os maiores acertos, né? Então, se a gente falar disso mais, cantar isso mais, a gente percebe que não é toda a igreja que tem essa visão, por exemplo, a unidade. A unidade tem um ministério de jovens, um ministério de crianças. Não é toda a igreja. Muitas vezes a pregação da igreja é mais pro pai, pra mãe, pra família, o dizimista, entendeu? E a gente valoriza e é bem mais aceito nesses lugares onde as pessoas valorizam essas fases começo, assim, os pequenos começos. E a música Pensando em Você, né, como continua ainda fazendo, fez sucesso, continua fazendo, como começou esse sucesso? Você precisou divulgar no YouTube, você precisou, porque hoje a internet, né, ela é uma ferramenta que ajuda, né? Como começou? Como essa música explodiu? Pra mim ela é tudo. E essa música é a música carro-chefe nesse processo. O que aconteceu? Primeiro que eu fazia músicas pra Deus, pra tocar na igreja e ministrava o louvor. Aí a gente se preparava, ensaiava, tal, pra fazer o louvor no sábado. Aí o louvor sempre ia, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas no máximo no sábado. A gente fazia assim, sei lá, Pimentas in Love. Lotava a igreja, assim, sabe, pra tocar as músicas românticas. Aí, quem sabe na unidade jovem, Pimentas in Love. pô, na hora. Legal, pros apaixonados. Pra quem quer se apaixonar também. Exatamente. Né? Pra falar de amor, pra falar de esperar a pessoa certa, o momento certo. E a gente começou a perceber que, vem kardecista, vem candomblessista, vem católico. Eles não estão preocupados em... O amor é universal. Exatamente, a linguagem era universal. E os jovens talvez tinham um certo preconceito com a igreja, porque a igreja não pode isso, não pode aquilo e tal. Eles iam no nosso evento, tipo assim, e a gente um monte de adolescente fazendo evento e tal. E a gente falou, peraí, olha só, esse é o caminho, né? E a partir daí a gente começou a investir em Pensando em Você. Aí a gente gravou uma coisa em 2003. A gente fez um evento para 400 pessoas. Aí começou um processo muito engraçado, que essas 400 pessoas começaram a divulgar isso por MSN. Em 2003 não existia nem Orkut nem YouTube. O Orkut veio em 2005 e o YouTube em 2006. Mas começou um processo. E eu dava aula, sou professor de artes. Aí eu comecei a me atentar muito para isso. Quando eu estava dando aula, aí eu vi a galera cantando a música que eu tinha feito. E não era eu que tinha cantado para eles, entendeu? Eu falei, mas como é que vocês sabem? Um amigo meu me mandou por MSN. Eu falei, tá, legal. Fui observando. E foi acontecendo daí, a gente até tinha parado a banda. A gente começou a voltar a acreditar e tal. E veio o Orkut. Aí, uma vez, alguém me apresentou uma comunidade com 18 mil pessoas com o nome Coração Apaixonado é Bobo, e o perfil era a música. Assim, eu falei, caramba, olha só. Aliás, no Orkut, né, eu gosto de participar de comunidades, né, sim. Sempre tem comunidades, né, Pensando em Você. Sim, não, isso né, ajudou muito a divulgar. Na verdade, os seus vídeos tiveram mais de 20 milhões de visualizações, né? Isso. No início, isso, né? Foi assim, MSN, Orkut, aí YouTube. O YouTube, a galera passou a ter uma mania de editar videozinhos pra namorada. Tô gostando de você e tal. E isso acontece até hoje. E fizeram muito isso com Pensando em Você, com outras canções. Né? E isso que divulgou a gente. Não foi nem... Na verdade, aliás, a última edição agora do Ídolos teve um candidato que cantou, né? Uma música sua. Foi. No Ídolos, foi bem legal, né? Como é que você se sente quando você vê, assim, as pessoas cantando a sua música? Porque além da Cláudia Leite, que regravou a música Pensando em Você, teve o William Nascimento, né? Também, que regravou, eu já ouvi na rádio. Outras músicas como Crime, né? Dom Juan. Olha, a palavra é eu me sinto amado.
por Deus, assim, porque na verdade, eu tô falando sério mesmo, eu ia enterrar tudo isso, né? Eu ia enterrar tudo isso, assim, eu ia, sei lá, eu era tipo como se fosse um emo perigoso, autodestrutivo, entendeu? Eu ia, sei lá, morrer de overdose. Nada contra os emos, gente. Não, né? nada contra os emos, mas eu era bem estranho, assim, bem autodestrutivo, entrei numa parada muito louca, assim, eu e eu mesmo, assim, sabe? E eu tava enterrando tudo, assim, teve um dia que eu tava no meu quarto, assim, muito deprimido, muito triste, assim, eu chegava em casa, me trancava, assim, minha mãe tentava falar comigo, eu me trancava, meu pai tentava falar comigo, ninguém falava comigo, eu me trancava. Aí eu, como a dor era muito grande, o desespero era muito grande, eu não sabia como expressar isso, eu falei, Deus, a minha mãe fala de você, minha avó, todo mundo fala de você, mas eu preciso te conhecer. Se você existe de verdade, se você é todo poderoso como você fala, me dá um sinal. E a partir dali minha vida começou a mudar, aconteceu alguma coisa louca comigo ali. E ali eu entendo que foi unção do Espírito, assim, porque eu achava a Bíblia um livro complicado. Eu conhecia basicamente todas as histórias porque eu cresci nesse universo, mas eu não lia a Bíblia. Você nasceu em um lar evangélico? Eu nasci em um lar evangélico. Eu não lia a Bíblia normalmente, eu achava ele difícil de entender. Eu comecei a me deu uma fome muito grande de ler. Em 3 meses eu li a Bíblia inteira. Só que a diferença é que eu lia agora, eu entendi, assim, sabe? Quando eu lia lá assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou gente para que todo aquele que nele crê, eu chorava. Eu nunca tinha, eu ouvi esse versículo a vida inteira, mas naquele momento, aquela situação, talvez eu fui num momento de fundo de poço e tal, para conseguir ver, né, uma esperança, conseguir entender melhor Deus. A partir dali eu consegui entender melhor Jesus, os propósitos dele para minha vida e tal. E essa questão de que eu tinha um talento, ele queria usar esse talento, queria que esse talento atingisse o mundo inteiro. E como você está usando esse talento agora? Quais são os projetos? Em que você está envolvido agora? Nesse momento a gente está aqui, eu estou no Rio há 2 anos, a gente gravou um CD pela MK Music e a gente está lançando um novo CD agora, né, que é um CD independente. Nesse momento, musicalmente falando, a gente está nesse projeto do CD, né? Esse CD tem o objetivo de melhorar o que já foi construído, entendeu? A gente veio de uma banda, eu não podia usar o nome Pimentas, tinha que usar Henrique Cerqueira, então a galera ficava meio confusa e tal, a igreja às vezes não recebia muito bem, porque não sabia se eu era evangélico ou era do mundo e tal. Então esse CD da MK foi muito importante, não só pela qualidade musical, mas também para explicar. A MK, aliás, é a maior gravadora gospel, né? É a maior gravadora gospel, a maior gravadora, tem a maior estrutura, tem mais história, a história mais, olhando como uma empresa, é a melhor empresa, mais bem pensada, fez mais coisas inovadoras. E agora, seu último CD é esse aqui, né? Henrique Cerqueira, Pimentas do Reino. Aliás, quando eu fui comprar esse CD, era o último CD na loja. Era o último CD. É bom. A moça falou, compra logo que esse é o último, já são todos, esse é o último CD, Pimentas do Reino, né? Nós temos a música aqui, Dá Uma Chance, né? Dá Uma Chance. Que é a primeira música, pode dar uma palhinha dela pra claro, gente? agora. Vamos lá, galera, Dá Uma Chance com Henrique Cerqueira. Por que você não dá uma chance? Se não for bom, não te incomodo mais. Eu queria tanto te fazer feliz, tenho tanto amor pra te dar. Se precisar, conte comigo, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eu queria tanto te fazer feliz. Faz tanto tempo que eu oro por você. Eu te quero tanto, tanto que chega até a doer. Abre a porta pra esse amor entrar, deixa eu te amar. Eu sei o segredo de fazer você se apaixonar. Eu sei o segredo de fazer você se apaixonar. Agora o Henrique Cerqueira vai falar um pouco pra gente do Projeto África. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. Isso. Foi uma coisa muito legal que eu sempre quis visitar a África. Conhecer a África por 2 motivos. Eu gosto muito da música brasileira em geral, da música da herança que os africanos trouxeram para nossa música. Acho muito fantástico. E eu queria ir lá para ver como é que era isso e tal. E a questão da missão também, né? A África quando a gente pensa em missão, não que missão seja só isso, mas a gente, África, né? E eu queria conhecer
E fui para conhecer também o que era ser um missionário, como é que os missionários viviam, como é que eram as organizações missionárias, como que elas trabalham, como que é esse universo. E eu fui agora no começo do ano, em janeiro, passei lá o mês inteiro de janeiro, na África, em Moçambique, e 10 dias na África do Sul. E o que aconteceu? Eu tive alguns cursos com Wagner Carvalho, que é um grande produtor aqui do Rio de Janeiro, de edição musical. E eu levei meu Maczinho, um estúdiozinho na mochila, e eu gravei algumas pessoas lá. Né? Como eu fui fazer uma pesquisa, eu gravei tudo quase. Eu vi um cara na rua tocando e tal, ir lá e gravava e tal. E eu achei algumas pessoas talentosíssimas, assim, sabe? A gente passou por alguns orfanatos, a gente ficou principalmente orfanatos. E eu gravei cerca de 5 pessoas, 3 adolescentes e um jovem, 2 jovens. E um desses jovens, a gente amou ele de uma forma diferente, assim, eu me identifiquei muito com ele e tal. E a gente tem um projeto de trazê-lo para o Brasil, né? Eu vou gravar uma música no meu CD agora dele. Especialmente para esse menino. Não, a música é dele. A música a música é linda, assim, sabe? Depois eu canto pra você ouvir. E ele vai participar comigo e tal. Legal. Mas a gente quer gravar um CD pra ele, inteiramente pra ele, entendeu? E a gente quer mandar ele de volta com 1000 CDs na bagagem, né? Pra ele, se ele quiser, né? Se ele quer ficar aqui também. Mas no primeiro momento é pra ele voltar pra lá. Por quê? Porque Moçambique é um estado que existe, acho que tem 28 anos. Ele passou por vários processos de guerra civil. Eles não têm identidade. A identidade eles têm, mas é uma identidade fragmentadíssima, assim, sabe? Tá acabando? Essa câmera aqui. Isso é o quê? Isso Não, é que ela falou uma hora olhando pra cá, ela tem que olhar pra lá. Ah, tá. Eu tenho que olhar pra onde? Qualquer lugar que você quiser também. Moçambique é assim. Se o Brasil às vezes a gente tem problema de identidade, né? Eu quero ser mais americano, gosto de ser mais americano do que brasileiro. Lá eles, nossa, eles querem ser todo mundo, assim, sabe? E eles têm uma riqueza muito grande e tal. E o objetivo de investir nesse rapaz chamado Shaquila é que ele tem um talento descomunal, assim. E a gente sabe que só o fato de trazer para o Brasil, que é um país que é aqui Moçambique, que é um país de língua portuguesa também, Moçambique ama o Brasil. Sabe? Moçambique ama o brasileiro, o Ronaldinho, aquela coisa de futebol e tal, e tal. Só o fato dele ter passado um tempo aqui, ter gravado o CD aqui, só esse fato vai contribuir muito para a carreira dele lá. Entendeu? Então o nosso objetivo é trazê-lo para cá, esse ano, gravar esse CD e mandá-lo embora. Esse é o nosso projeto África. Projeto África. É um projeto pessoal meu e da Vanessa Bicalho. E a gente acredita que vai estar abençoando a vida deles a longo prazo, né? Você precisa de ver o que eu vi lá. Eu gravei uma música meio que assim, só violãozinho. Eu fiz o teclado no computador, assim. Não era bom. Tipo, o mano chegou pra mim e falou assim: Henrique, grava mais 5. Meu CD já tá pronto. Ele ia pegar aquilo mesmo e ia sair tocando nas igrejas. Porque lá também é uma forma de... Eles têm mais de 60% da população abaixo do nível da pobreza. É complicado. Eles têm pouco. E daí vai ser um processo assim, vai ser uma bola de neve. Um vai querer fazer igual aqui, entendeu? Eu vejo meu amigo com CD, eu quero CD também. E eles mesmos vão fomentar a cultura lá, assim, deles mesmos. Isso vai, de alguma forma, a longo prazo, isso vai melhorar. A gente está recebendo assessoria da CUFA, também, que é a Central Única de Favelas, que já está em Angola, mas acho que não está ainda em Moçambique, né, Ju? E a gente acredita que isso vai contribuir ainda mais, para que isso não seja só assistencialista, só ele fique lá solto, que isso seja de uma forma continuada, que de alguma forma isso possa Tem ser algum mais... site, algo que as pessoas entrem assim pra ver? Ou ainda Eu vai tô contando ser... isso pra você, na verdade, em primeira mão, assim, sabe? Primeira mão, isso ó, vai estar gente. no site e tal, mais pra frente, mas a gente não tá contando pra ninguém, né? A Vanessa voltou a falar agora. A gente tem processo de trazer ele pra cá, estamos vendo quanto custa a passagem e tal, tudo mais. E basicamente é isso. E vai estar lançando o próximo CD? Exatamente. Próximo CD. Esse CD Conta pra gente aí. aí. Agora, esse CD da MK, ele é maravilhoso, lindo, fantástico. Foi produzido por Rogério Vieira. O cara tem 2 Grammys latinos. O cara 2 Grammys latinos. 2 Grammys. Um com a Aline Barros e outro, acho que com a Aline Barros também, não sei se é assim. E esse CD foi produzido por ele? Por ele. O cara manja tudo.
Só que a gente fugiu um pouquinho de uma essência da internet, que era mais violão, mais voz, uma coisa mais acústica, entendeu? E agora a gente está indo, o produtor do CD é Wagner Carvalho, produz uma galera assim, importantíssima no gospel, inclusive até fora do gospel. Uma galera do funk que ele está produzindo agora. Ele manja tudo, manja tudo. Falando em funk, teve uma vez que eu estava andando, né, lá na minha rua, e eu ouvi pensando em você em funk. Em funk! Você já ouviu pensando em você em funk? Pois é. Pensando em você, por causa da internet, em funk forró, eu já vi heavy metal, já vi rap rock, eu já vi um monte de diversão, assim, é muito legal. No próximo CD, nesse CD, né, a gente tem Pensando em Você, que é a segunda música. No próximo CD a gente vai ter Pensando em Você. A gente tá vendo se vai ser, ou vai ter, ou a gente no futuro ainda vai fazer uma coisa mais acústica, a gente tá conversando sobre isso. Mas pode acontecer sim, porque na verdade é uma música que sempre nos identifica, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai colocar no CD de novo. Mas o CD ele tem várias funções, entendeu? A função do CD não é só eu vender para um cliente que gosta da música. O CD também é para, sei lá, para gravador ouvir, é para explicar para a igreja, nosso ministério, é para as pessoas que conhecem a Cláudia Leite também associar. Tem várias funções, entendeu? Então essa música é muito importante. Mas principalmente a gente quer voltar às raízes do Pimentas do Reino. Uma coisa mais simples. A banda qual você foi fundador? Né? Exatamente. O fundador foi aquela coisa de igreja, né? Tudo junto, pastor incentivo e tal, tava lá no meio. E a gente tá indo pra lá, o Vaguinho vai pra lá comigo daqui a alguns dias. Os meninos vieram pra cá, meu irmão, a Mariana. A gente fez um processo, gravamos aqui, ensaiamos aqui no estúdio da Ilha, fizemos uma pré-produção aqui no estúdio, inclusive do Júnior, que ela da unidade também, ele que nos recebeu lá muito bem no estúdio dele, a Oceania. Foi maravilhoso ensaiar lá. E tem uma prévia para quando o próximo CD vai ser lançado? Outubro agora. Galera, próximo CD do Henrique Cerqueira vai ser lançado em outubro. Vocês não podem perder, não deixem de comprar. E esse último CD dele, Henrique Cerqueira, Pimentas do Reino, também não deixem de comprar. Eu quero pedir para você, Henrique, aqui, como vocês podem ver, aqui ó, no início do CD dele está escrito mensagem, né? Você que está apaixonado, manda o fundo aí. Você que está apaixonado, você não sabe como falar com a menina, não sabe como falar com o menino, compre o CD do Henrique Cerqueira, Pimentas do Reino, aqui ó, depare, escreva o seu nome, mande para o seu amado, para a sua amada, deixe uma mensagem, não? O Henrique Cerqueira vai deixar aqui uma mensagem, vai escrever uma mensagem no CD. E a gente vai fazer uma enquete para você estar concorrendo a esse CD com a mensagem do Henrique Cerqueira. Deixa uma mensagem aqui. E nós fizemos a enquete no Facebook da Chamada Unidade Jovem. Se você ainda não tem o Facebook da Chamada, vai estar aqui embaixo nas descrições do vídeo. E vocês pediram para que o Henrique Cerqueira cantasse a música Pensando em Você e Crime. Então fique agora com a música Crime. Tem um sonho antigo de sempre alguém comigo, pertinho de mim, compartilhar meus segredos, meus medos, meus sonhos, desejos, tintim por tintim. E nos momentos de solidão ter alguém pra abraçar, me aquecer, fazer eterno fogo da paixão, ter coisas de amor pra cantar, pra dizer. E se amar você é um crime, você e tua sentença, porque amar você é um crime que compensa. E por amar você ser crime, talvez eu viva pra sempre como um fora da lei, um fora da lei. Mas não vou viver fugindo, eu me rendo, eu me entrego. Fico preso em teu sorriso, preso nesse teu olhar sincero. Deus é meu juiz e essa causa está diante dele. Eu confesso, eu me escondi, como eu pude te enganar. Eu confesso o meu crime, mas pra Deus nunca foi crime amar. Segunda parte, acabou.
Tá. Existe um Deus, que Ele é sempre muito além das nossas expectativas. Ele é romântico, Ele promete as coisas e cumpre. Ele é o cara. Assim como eu canto essas canções e elas falam de um amor, de uma paixão, assim, de 24 horas, de alguém que sonha com o amor, de alguém que quer profundamente essa outra pessoa. Deus me deseja, Deus te deseja. Ele quer o melhor pra você. Vale a pena vestir a camisa, vale a pena estar com Ele, vale a pena dar tudo por Ele. Os nossos pais já fizeram muitas coisas, pastor Jonas, pastora Naira, pastor Júlio já fizeram muitas coisas, mas Deus quer levantar uma geração forte, uma geração nova, porque a parada a chapa tá quente, o bicho é feio e a gente precisa de gente corajosa, comprometida. Eu tô nessa, Rafa tá nessa, a galera da Unidade Jovem tá nessa, a gente convida você, vista essa camisa. Deus te abençoe, muito obrigado. Faz. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Isso aí, gente. Continue assistindo os vídeos da chamada Unidade Jovem. Ah, você